Bom, olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Hoje eu vou falar de variáveis, pessoal. O que é uma variável? Primeiro eu quero que você entenda que durante a execução do seu programa, ele gera vários dados temporários para você, vão gerando dados que você vai utilizar durante a execução do seu programa. Então, você pode gerar dados que ele tem validade, um período de validade dentro do seu código, e como você pode criar dados que você quer que ele persista durante toda a execução do seu código. Se você quer gerar dados que ele persistem após o termo da execução do seu código, do seu programa, você tem que pedir para que esses dados sejam gravados ou em um arquivo ou em um banco de dados, tá? Que nós não vamos fazer isso aqui nesse curso, que aí entraria um processo um pouco mais avançado. De manipulação de arquivos, sim, nós vamos chegar lá. Mas manipulação de bancos de dados, não. Então, olha só, pessoal. Esses dados temporários que você cria durante a execução do seu programa, para nós armazenarmos e termos acesso a ele quantas vezes nós quisermos, nós precisamos criar variáveis. E o que é variável? Variável é o nome dado a um tipo de dado no Java. E o que é tipo de dado no Java? O que é dado? Dado é número, texto, tá? Esses são os formatos padrões, mas você tem outros formatos que nós chamamos genericamente de dados. Então, entende-se no caso, entende-se por tipo as várias formas de apresentar um dado. Pode ser texto inteiro, booleano, flutuante, que seria o valor fracionário, entre outros, Variável ocupa um espaço de memória conforme o tipo de dado que ele armazena. E aqui nós temos uma apresentação, nessa aqui mesmo. Nós temos uma tabela, deixa eu ver se eu aumentar mais aqui para que você veja melhor, consiga visualizar bem essa tabela. Tá, acho que agora já está de bom tamanho. No Java, ele tem certos tipos, 8 tipos de variáveis que ele chama de tipo primitivo. O que é uma variável de tipo primitivo? Variável de tipo primitivo é que ela tem um dado concreto. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, por exemplo, o que seria uma variável de tipo primitivo? Lembre-se que variável é para você armazenar um dado que você gera durante a execução do seu programa. Então, imagine que a capa do meu celular aqui seja variável, tá? E o celular seja o dado. Então, eu coloco o dado aqui diretamente aqui dentro, certo? Se eu quero acessar o dado, eu simplesmente acesso a capa do meu celular. Eu vou estar acessando o dado. Então, esse é o tipo de dado, aqueles tipos de variável que no Java ele chama de tipo primitivo, Existe um outro tipo de variável, que são os tipos primitivos, são esses, E você começa com a declaração. Você precisa declarar o tipo dele, byte, short, int, long, float, double, char ou booleano. São 8 tipos. E tem outro tipo de dado no Java que ele chama genericamente de variável de tipo de referência ou variável de tipo de instância, que nós vamos mexer aqui. Ou mesmo o jargão mais popular, chamado de variável de objeto. Tá? E esse tipo de variável, se eu fosse fazer uma representação para você, esse tipo de variável seria como se fosse uma bolsa, tipo essa, uma bolsa. Ou seja, aqui no qual eu posso abrir e posso colocar qualquer tipo de dado, inclusive esses tipos de dados primitivos, é chamado de tipos primitivos. Então, por enquanto, você entenda que objeto seria como se fosse uma bolsa, onde eu posso colocar vários tipos de dados. Enquanto essas variáveis de tipo primitivo são as variáveis que eu consigo colocar apenas um dado. E para mim colocar o dado, eu preciso especificar que tipo de dado é esse através dessas palavras aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui ele fala a variável. Eu tenho 4 tipos de variáveis para armazenar valores inteiros. Eu tenho 2 tipos para armazenar valores fracionários. Eu tenho um tipo para armazenar caracteres A, B, C, D, ponto de interrogação, por aí vai. Qualquer tipo de caractere. E eu tenho uma variável para armazenar um valor booleano, true ou false, para me armazenar respostas de pergunta, onde as opções de resposta pode ser apenas true, para verdadeiro, e false, para uma resposta falsa. Uma negativa, vamos dizer assim. Bom, e aqui quando você criar uma variável do tipo byte, ele te dá um intervalo de valores que você vai usar,
que você pode colocar dentro dessa variável, e você tem que respeitar esse intervalo, e o espaço de memória que esse valor vai ocupar na memória. Tá? O espaço na memória que esse valor vai ocupar. Então, qualquer valor dentro desse intervalo, ele vai ocupar um espaço de 16 bits. Qualquer valor aqui desse tipo, short, ele vai armazenar valores dentro desse intervalo só, os valores positivos e negativos, com seus limites aqui, ele vai ocupar esse espaço na memória. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o nosso programa Java. Vou tirar isso aqui. Vou voltar aqui para o nosso programa. Eu vou deixar ele aqui em parte, que a gente vai acabar usando. Eu vó pegar esse tipo byte aqui, tá vendo? Eu vou criar uma variável para armazenar esse tipo byte. Então, eu posso vir aqui, ó, e criar aqui, ó, byte. Então, sempre eu tenho que especificar o tipo dele primeiro, e depois eu coloco o nome da variável. O nome da variável pode ser qualquer coisa, pessoal. Tem umas regrinhas básicas. Né? Nome de variável sempre tem que começar começar com inicial minúscula. Tá? Então, eu posso chamar ela de x, por exemplo, x, e eu coloco o sinal de igualdade, que no Java pode fazer uma atribuição. Então, se eu falando armazena o valor 2 dentro desta variável, x. Né? Posso chamar ela de x1. Né? Agora, o que ele não permite é eu colocar um número antes do nome da variável, vai eliminar erro. O nome da variável sempre tem que começar com letra minúscula e não pode começar com número. Mas eu posso colocar um número no nome de uma variável, mas não pode ser o primeiro caractere. E eu também não posso colocar palavras com espaço. Por exemplo, Porto Nacional. Ele não aceita fazer isso, mas ele aceita, por exemplo, eu colocar a ligação, o hífen de ligação entre as palavras. Ele aceita fazer isso. Quando você for criar uma variável no qual ele é a composição de duas palavras, tá? Então você pode, inicia a segunda palavra com letra maiúscula. Isso aqui é uma padronização, pessoal. Essa questão de você iniciar com a letra inicial da segunda palavra com letra maiúscula, se você não iniciar, ele também vai funcionar. Mas é uma padronização isso dentro da linguagem Java. Da mesma forma que eu estou falando para você, você tem que iniciar nome de variável com letra minúscula. Mas se você iniciar com letra maiúscula, ele também vai funcionar. Outro também funciona. Só que você sai do padrão. A partir do momento que você inicia com a letra maiúscula, o nome de uma variável, ele vai ficar visualmente igual ao nome de uma classe, que o nome de classe inicia com letra maiúscula. Tá? Então, por isso que vamos respeitar a padronização. Então, vou chamar ela aqui de x, eu crio essa variável, e eu posso imprimir ela aqui, ó, sort, né? Colocar aqui, ó, o valor de x é igual a, eu coloco aqui, ó, mais x. Tá? Então, pego o valor da variável e imprimo ela para mim. Eu vou fazer o processo de impressão. Salvei. E vou compilar e executar aqui. Né? Java aqui, prog1.java, que é o nome do meu código. Da minha classe, ó. Agora eu vou executar, prog1. Olha lá, o valor de x igual a 2. Beleza, pessoal? Tá? E a mesma forma você pode fazer para os outros tipos. Ó. Eu criei com um byte, você pode colocar como short, como int, como long. Ó. Vou alterar aqui para short. Ó, vou fazer a mesma coisa. Estou me perdendo aqui das minhas telas. Tá? Olha lá, vou compilar, ó, Java aqui, prog1.java. Compilou e executa. Então, basta você informar aqui a tipificação, qual tipo de dado que você quer colocar. Beleza? Só uma observação aqui, pessoal. Eu vou voltar para o byte, que ele é mais fácil de eu explicar isso aqui. Tá? Byte x. E aí você tem dentro desse intervalo aqui. Ó. O byte, ele aceita valores dentro desse intervalo aqui. Aí você fala assim, vou colocar 200. Ele vai me sublinhar aqui de vermelho, a ideia é me sublinhar de cor vermelha e falar assim para você, isso aqui tem erro. Né? Existe um erro nisso aqui. Se você ignorar esse erro e tentar compilar o código, mesmo visualmente você está vendo que tem erro, Java aqui, prog1.java, ele vai te dar a mensagem de erro aqui. Olha lá. Ele está falando assim, no arquivo prog1.java, especificamente na linha 3, na instrução 3, que é essa... aqui, linha 3, na minha linha 3 aqui, fala assim, erro,
Tipos incompatíveis. Possível perda na conversão de inteiro para byte. Por que ele está falando isso? E por que ele usou a palavra int? Sendo que int aqui, deixa eu ver aqui. Int aqui é esse tipo aqui, ó. Por que na minha mensagem de erro, ele pegou e está me usando essa expressão int, que é este tipo aqui, ó. Tem um tipo especificamente de int aqui. Aí aqui também cabe uma explicação, tá? Isso aqui, ó, como eu digitei o dado diretamente dentro do meu código-fonte, isso aqui chama-se literal. Toda vez que você digitar um código dentro do seu código, no caso do Java, digitar diretamente o dado dentro do código, como é o que eu fiz aqui, na verdade, isso aqui é chamado de literal. E toda literal, ou seja, aí cabe uma observação. Todo número inteiro, toda literal, né? Toda literal inteira é tratada pelo Java como int, tá? Então, esse 200 aqui para ele é int, e eu estou tendo que colocar um int dentro de um byte. Quer dizer que 2 também é um int? Isso aqui é um int, só que como o 2 está dentro desse intervalo aqui, ó, ele automaticamente vai fazer uma adaptação, que no caso do Java chama-se um cast. Ele vai fazer essa conversão. Cache, na verdade, é uma conversão. É um termo técnico utilizado dentro da linguagem, você fazer cache, ou seja, você fazer uma conversão. Ele faz a conversão automática para mim. No caso do 200, né, não tem como. Se eu fizer a conversão, vai haver um processo de perda. Ok, pessoal? Vou voltar aqui o 2. Para isso, até a próxima videoaula.